Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. O programa de hoje fala da Cristolândia. Esse ministério iniciou suas atividades com abordagem pessoal, oferta de alimentação e corte de cabelo aos usuários de crack, juntamente com uma palavra de esperança e fé, oferecendo encaminhamento para comunidades terapêuticas. Olá, pastor, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom poder estar aqui com vocês, participando desse programa e de alguma forma contribuir um pouquinho para que se entenda um pouco melhor do tema da nossa conversa hoje, né? Pastor, como o senhor teve a ideia de criar a Cristolândia? A história começou com a minha ida para São Paulo, quando eu fui pastorear a primeira igreja batista. Pouco tempo depois de minha chegada em São Paulo, eu fiquei sabendo, tomei conhecimento do fato de que a Cracolândia, ela fica bem próxima à primeira igreja. Cracolândia, dispensa a gente tentar explicar o que é. O Brasil todo sabe, é um dos maiores problemas sociais desse país. Há quase 30 anos que se fala em Cracolândia. Eu me lembro quando eu estudava teologia aqui no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul, ali nos idos de 83, 84, foi quando pela primeira vez a grande imprensa começou a falar sobre Cracolândia, um espaço no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, perdão, que naquele espaço, 2 ou 3 ruas, o mercado de crack, que até então era uma droga completamente desconhecida, e o consumo de crack é algo absolutamente livre, sem qualquer restrição, sem qualquer repressão. É um inferno aqui na Terra. As imagens que a gente vê da Cracolândia pela televisão, elas são pálidas, absolutamente pálidas em relação àquilo que é a realidade, é algo inimaginável. Pois bem, quando eu fiquei sabendo que a Cracolândia era ali, naquele lugar onde é, a 3 quadras da primeira igreja, esse negócio começou a gerar um incômodo profundo no meu coração, na minha mente, na minha consciência ministerial cristã. A gente todo domingo entrando na igreja e saindo, participando de celebrações, de cultos, momentos especiais, horas muito abençoadas, diríamos assim, experimentando um pouco do céu aqui na terra e sabendo que ali, 3 quadras dali, milhares de pessoas diariamente experimentando o inferno aqui na terra, naquela desgraça total e absoluta. A gente aqui dentro do templo, como o quê? De olhos fechados, ouvidos surdos para aquela realidade e aquele povo lá vivendo aquela tragédia. Aí eu comecei a, óbvio, orar por isso, comecei a colocar isso diante de Deus nos meus momentos de devoção, de reflexão ministerial. Isso foi na primeira parte do meu ministério, eu já estou há 11 anos em São Paulo, foi na primeira parte do meu ministério, nos meus 2 primeiros anos. E aí, algum tempo depois, eu comecei a falar para a igreja, a gente precisa entrar na Cracolândia. A gente não pode conviver quase que regularmente com aquela tragédia sem que haja nenhuma mobilização, nenhuma ação nossa em relação àquele negócio. Que evangelho é esse que a gente prega? E aí eu comecei a dizer para a igreja, olha, a gente tem que crer numa verdade bíblica, que é fundamento do evangelho. A luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, uma referência à vinda de Jesus, mas que é uma verdade. E aí então eu comecei a dizer isso para a igreja, o evangelho vai entrar lá, nós vamos levar o evangelho na Cracolândia e a gente crê, aquele lugar tenebroso, muito tenebroso, a luz de Cristo vai entrar lá. E eu comecei a dizer isso para a igreja, vamos orar por isso, vamos orar pela Cracolândia, vamos orar pela Cracolândia, a luz de Cristo vai entrar na Cracolândia, até que um dia, em um dos cultos, pela manhã, me lembro exatamente daquele momento, quando eu disse, irmãos, nós vamos entrar na Cracolândia e nós cremos, a Cracolândia vai virar Cristolândia. Foi assim que surgiu esse termo Cristolândia, sem que nada tivesse sido pensado anteriormente. Pastor, de primeira instância, qual é o passo a passo? Qual trabalho vocês realizam com esses dependentes na Cristolândia? Começou dentro da primeira igreja, no salão, no subsolo da igreja, a execução prática do projeto. A gente começou a receber gente da Cracolândia ali, naquele local. Durante mais ou menos um ano funcionou dentro da primeira igreja. Aí logo depois a Junta de Missões Nacionais mandou os missionários para lá, para trabalharem com a Cristolândia. E aí chegou-se a seguinte conclusão, a Cristolândia não pode ficar aqui dentro da igreja, a gente precisa ir lá para ficar face to face, ali na calçada da Cracolândia mesmo.
Aí foi alugado um espaço que é o mesmo local, o salão que é alugado até hoje lá, que é usado para isso, que é onde fica a Cristolândia, já há 7 anos e pouquinho. E aí, esse local é onde é feita a triagem. Os moradores da Cracolândia, todos eles, todo mundo no centro de São Paulo, todo morador de rua, é difícil você encontrar algum morador de rua que não saiba da Cristolândia. Com muita frequência, né? Eu passo de carro, vou para a igreja, isso faz parte do meu cotidiano, e aí as pessoas vêm pedir dinheiro. Isso é rotina no centro da cidade, ali no entorno da igreja, Centro Velho, para aqueles que conhecem São Paulo, a região da Luz, né? É quase que impossível parar num farol aqui no Rio de Janeiro, num sinal, né? Sem que seja abordado por um morador de rua pedindo dinheiro. E a gente sabe que 100% dos casos é dinheiro para comprar pedras de crack. E aí a gente desce o vidro e pergunta, escuta, você já foi na Cristolândia? Todos eles sabem da Cristolândia. E a gente incentiva para que eles vão lá. Chegando lá, eles são acolhidos e aí tem aquele primeiro atendimento de imediato. Banho, roupas limpas, alimentação. Essa é a forma de a gente ter esse approach, esse contato com os moradores da Cracolândia, com os dependentes químicos. A partir daí é verificada a vontade do dependente químico de deixar aquele lugar, de deixar a droga. Detalhe importante, é mais do que deixar a droga, é deixar uma cultura do crack. Pastor, seria esse primeiro contato, né, com o dependente químico uma das principais dificuldades de vocês? Deixa eu dar um exemplo para vocês do que acontece. Eu vou semanalmente a Cristolândia, São Paulo. Nas quintas-feiras eu estou quase sempre lá. De 8 às 9 da manhã a gente tem uma devocional com os voluntários e com os missionários, né? Todos os voluntários praticamente são ex-moradores da Cracolândia, restaurados, né, e passaram por todo o processo da Cristolândia, ex-moradores da Cracolândia. E aí chega às 9 horas a hora de abrir as portas para eles terem o café, para eles terem o banho, para eles serem recebidos. É assim impressionante. É uma mescla de sentimentos que a gente tem. Na hora que se levanta as portas, é uma multidão que entra. Então, é um sentimento muito forte de compaixão. Você vê aquela multidão, gente, em condições assim, como eu falei, em todo esse tempo, extremamente precárias de vida. E ao mesmo tempo, assim, meu Deus do céu, é uma quantidade imensa de pessoas. Parecem zumbis vivos. No próximo bloco, falamos das principais dificuldades encontradas para resgatar um usuário de crack. Voltamos já.